nome é Flávio de Souza, só. Infelizmente, porque tem centenas de Flávios de Souza no Brasil. Acabei de fazer 64 anos. Nasci aqui em São Paulo, na capital. E eu estive aqui em 75 e 76. E eu era assim, o artista. Inclusive o meu quarto, eu tenho 3 irmãs, então eu sempre dormi separado, né? Eu tinha um quarto só meu, né? Porque menino só tinha eu. E aí, quando vinham visitar, pessoas que eu tinha um tipo de uma excursão assim, aí meu quarto era a principal atração, que era o quarto do artista, que era tudo esquisito. Eu pintava a parede, fazia umas coisas que ninguém fazia naquela época, né? O meu pai trabalhava na Editora Abril. E aí, durante toda a minha infância, tive muito contato com revista e livro, e chegou uma hora eles começaram a fazer coleções de música clássica, coisas, né? Traduzir coisas. Então, eu tive muito contato, eu tive meio uma biblioteca assim, porque meu pai recebia tudo e chegava em casa, tinha sempre alguma coisa para ler. Inclusive, a primeira coisa que eu li na minha vida foi um almanaque do Tio Patinhas, número 1. Desde criança eu era tarado por cinema. Para mim, cinema assim, era a única coisa que eu queria fazer. E eu tinha um amigo que também adorava, às vezes a gente assistia 3 filmes no mesmo dia. Era difícil, teve uma época que era difícil eu não ir no cinema. Quando eu comecei a poder ir sozinho, simplesmente, no cinema, eu ia praticamente todo dia. Então eu não tive que pensar assim, o que será que eu quero fazer na minha vida? Eu falei, eu quero fazer cinema, né? Vou contar uma coisa antes de entrar na escola, uma coisa que mudou a minha vida. Eu já gostava de desenhar também. E aí, por causa disso, alguém indicou, meu pai achou que seria legal eu fazer algum tipo de curso. E aí alguém indicou para ele um curso que tinha na FAAP, que agora é tipo um shopping center de faculdades, né? E na verdade, naquela época, em 62, deixa eu pensar, acho que 62. Foi um ano antes de eu entrar na escola, ou 61. Só tinha cursos livres de artes. E aí tinha um curso que era para crianças. Não só de artes plásticas, como de teatro também. E aí, um ano antes de eu entrar na escola, eu fiz esse curso. E aí já fui, inclusive, eu peguei essa doença que chama teatro, que é uma coisa que você não se livra, não tem cura. Eu entrei direto, eu não fiz cursinho. Eu terminei o ensino médio, fiz o vestibular e passei. E aí tinha assim, as opções eram de manhã na ECA, de tarde na ECA, de noite na ECA, depois era de manhã na FAAP, ou de noite na FAAP, sei lá. A quarta e a quinta opções era na FAAP. E eu consegui entrar na terceira daqui, né? Então foi assim que eu vim para aqui. Olha, eu me sentia, eu não tinha, não com esse nome, né? Mas eu me sentia muito importante, assim, era uma coisa, era muito difícil entrar aqui, né? Não sei se agora tem mais vagas do que tinha, mas era uma coisa assim, foi a primeira vez que eu me senti muito orgulho de mim mesmo, assim, eu consegui fazer uma coisa que muita gente tentou e não conseguiu, e eu consegui, que era entrar aqui, né? Eu acho que sim. Não tinha esse nome, ninguém falava isso. Eu achei até legal quando você falou. Que eu falei, nossa, eu sou um ecano. Um ex-ecano, talvez, mas, né? Eu fiquei bastante na biblioteca. E lá, nessa biblioteca, era uma biblioteca específica, de artes, né? Que era uma coisa que talvez já existisse outra em São Paulo, mas eu não conheci. Então eu tinha, por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui, que talvez não tivesse acontecido, eu li a obra completa do Nelson Rodrigues. Porque tinha aqui, entendeu? E eu não só, chegou uma hora que eu comecei a levar para casa também. Foi uma coisa que eu não planejei, mas quando eu vi eu estava lendo tudo, porque eu descobri, eu não conhecia, né? Não se montava tanto o Nelson Rodrigues.
Não sei agora, mas teve uma época que tinha assim 10 montagens do Nelson Rodrigues simultâneas na cidade, né? Não era assim. A maioria das peças eu só via falar, assim, era uma coisa que, inclusive por causa de filmes, né? Tem A Falecida, o filme com a Fernanda Montenegro, né? Que era tipo assim uma lenda, né? Uma coisa que demorou para eu conseguir assistir. Porque tinha isso também, para ver filme você tinha que ir no lugar onde era exibido o filme, né? Você não tinha essa história de você poder assistir a hora que você quiser, né? As coisas. E não só isso, como também muitos autores estrangeiros, inclusive assim, um monte de coisa do Tennessee Williams, Eugene O'Neill e Ionesco, um monte de coisa que eu não sabia que existia, né? Porque também não eram apresentados e muita coisa que eu quis assistir, mas eu não podia porque tinha censura. A maioria das coisas interessantes eram proibidas aos 18 anos, né? Assim, eu passei a infância inteira assim, querendo muito fazer 18 anos logo para poder ver os filmes e as peças que eu queria ver e não podia, né? E tinha uma coisa que chamava seminário, que eu não sei, mas se tem esse nome, né? Que algumas matérias tinha o professor e tinha umas introduções, ele dava uma parte de uma aula, vamos dizer, mas a maioria do que acontecia nessas matérias eram trabalhos que eram feitos em grupos, geralmente, e tinha uma divisão, tinha os assuntos, eram divididos por grupos e as aulas eram esses grupos apresentando o seminário, né? E por esse motivo que eu falei que eu sou tímido, para mim, assim, o teatro foi super terapêutico porque eu tive que começar a falar. Eu era praticamente mudo até começar a fazer teatro. Assim, eu não me comunicava verbalmente com ninguém. Era super complicado eu conversar com alguém. Você imagina uma pessoa muito tímida ter que sempre ficar na frente de pessoas assim, ao vivo, sem maquiagem, sem figurino, sem nada, sem texto, inclusive, né? E dar uma aula, tipo de uma aula, né? Foi uma coisa assim, eu pensava, só de pensar nisso, teve coisas que eu falei, não, acho que não vai dar para continuar aqui, porque um dia eu vou ter que ficar na frente de todas essas pessoas e falar sobre esse assunto. E aí eu comecei a inventar uns jeitos de fazer isso sem ter que ficar. Então eu comecei a fazer uns teatros. Teve um que eu fiz uns teatros, uns bonecos de papelão, assim, pintado. As pessoas que faziam um grupo comigo me adoravam, né? Porque inventavam um jeito que era mais divertido do que simplesmente ficar lá gaguejando. Porque, na verdade, a maioria das pessoas gaguejava, né? Porque ninguém é treinado para fazer isso, né? Então, isso, assim, era uma coisa que eu estava acostumado a fazer tudo com grupo, entendeu? Com aquele grupo de teatro, né? Que tinha um diretor, então a gente ficava esperando o que a gente vai fazer. Ele que meio que decidia o que ia ser feito, né? E aí eu comecei a fazer umas mini produções, entendeu? Sozinho. E isso meio abriu coisa assim na minha vida, sabe? De começar a fazer coisas separadas. Tanto que eu comecei a escrever peças separadas do grupo, né? E depois acabei até começando a montar, né? Na verdade, meu pai que inventou, que eu ia dirigir aquela peça, a primeira peça que foi feita. Mas eu tinha essa coisa assim de já começar a fazer coisas sozinho. E foi por causa disso, entendeu? Na verdade, o ator foi meio um acidente. Na TV Cultura eu fiz várias coisas como ator, mas era assim, uma coisa a mais, entendeu? É porque eu gostava muito, eu era tímido, na verdade eu podia ter me convidado mais para fazer, entendeu? Mas eu era bobo também, né? Mas o principal foi sempre escrever, né? Roteiro. Eu fui para lá para fazer isso, né? Eu fiz um tipo de um teste para escrever um programa chamado Catavento, que ainda existe. E aí eu tive sorte porque era uma época que não, eu dava traço à TV Cultura. Então eles não tinham expectativa nenhuma, entendeu? De nada. E eu fiz esse tipo de teste com mais duas pessoas e acabei ficando sozinho, porque realmente eles pagavam muito pouco. Então um já desistiu, porque falou, não, não vale a pena. E teve um outro que continuou, que começou a fazer, mas brigou
Até hoje, foi uma briga, parece que foi assim, gritos, ele jogou cadeiras contra a parede, foi tipo um ataque de nervos que o cara teve. Coitada. E isso foi tipo assim, uma semana depois de começar, ou 10 dias no máximo, né? Então eu acabei ficando sozinho, escrevendo um programa que teve 120 episódios, de 15 minutos. Então eu tive uma oportunidade que as pessoas falam assim, como que começa a escrever? Eu falava, olha, não sei. Para mim foi assim, me chamaram para escrever um programa, e eu escrevi sozinho e eu aprendi fazendo, entendeu? Então tinha coisas que eu fazia, eu inventava numa semana, às vezes 4 dias depois já estava no ar, entendeu? E aí eu tinha a oportunidade de ver o que dava certo, o que não dava. Eu falava, isso é legal, vou fazer, a partir daí vou fazer outras coisas. E aí eu via que coisas na televisão não era assim que funcionava, que não dava certo. Então eu tive muita sorte de ter essa oportunidade de começar assim, né? E fora que não tinha expectativa nenhuma, então era maravilhoso, né? Porque na época do Rá-Tim-Bum já tinha expectativa e do Castelo, então, bastante expectativa por causa dessas outras coisas que a gente já tinha feito, né? E esse não, e acabou até um dos episódios, foi que na verdade era meio especial assim, ganhou até um prêmio no Japão, uma coisa meio maluca assim, né? E depois eu continuei fazendo outros programas e no Castelo Rá-Tim-Bum foi meio assim, depois de vários programas, várias das pessoas que participaram do Castelo tinham feito outras coisas na TV Cultura. Então juntou meio assim um monte de gente que já tinham feito coisas, né? Até assim de figurino, de cenário, de objetos, de bonecos. Então não é à toa que é tão especial, entendeu? É uma coisa que realmente já estava sendo feita, né? Então, o primeiro é orgulho, né? De ter participado de uma coisa tão especial e tão maluca, e tão, se eu falar clássico, mas eu acho que é isso, é assim, uma coisa que depois de 25 anos continua causando ainda a mesma impressão, né, de quando estreou. Com certeza, assim, é uma sensação de como eu tive sorte, entendeu? De estar naquele lugar, naquele momento, né? E isso é uma coisa que me facilitou produzir outras coisas, né, por causa disso, entendeu? Esse é o meu cartão de visita, assim, né? A pessoa fala, quem é esse cara? Fala, ele é um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum. A pessoa já me olha de outro jeito, entendeu? Eles são filhos, vamos dizer, de uns personagens que eu tinha inventado para o Rá-Tim-Bum, que eram duas criaturas, assim, não ia ser muito gente, não. Na verdade, eu não sabia se era gente ou não. Que eram personagens, porque é para a escola, né, o Rá-Tim-Bum. E o Castelo Rá-Tim-Bum também, né? Que eram personagens que iam descobrir a utilidade de coisas como, por exemplo, o pires. Para que serve o pires, entendeu? Eles iam morar num lugar que tinha um monte de lixo, assim, e aí eles iam descobrir como as crianças descobrem, né? Para que servem as coisas. Na verdade, as crianças veem as pessoas usando os objetos, né? Não é bem assim, né? Mas seria assim o princípio fundamental da ciência, né? Você descobrir experimentalmente para que as coisas servem, né? Para que você pode fazer com as coisas. Então iam descobrir, sei lá, assim, tinha aquela coisa, aí o cara toma, e molha a mão e o negócio está quente, e aí por acaso descobre que se você puser embaixo da xícara um negócio, se pinga não vai na sua mão, fica naquele negócio, né? Não sei por que esses personagens não foram aceitos no Rá-Tim-Bum. E aí, quando a gente foi fazer o Castelo, que na verdade era para ser o Rá-Tim-Bum 2, me deu vontade de fazer esses personagens. E aí, no final, junto com o Cal, ele era fã daqueles dois gêmeos, né, do Tintin, o Dupont e o Dupont, e eu também. Então, e o pai dele era cientista, então ele tinha essa coisa com ciência, ele queria fazer uma coisa com ciência. Então, a gente acabou juntando essas duas coisas e acabou virando esses dois cientistas que são, na verdade, crianças, né? Eles descobrem coisas assim que todo mundo sabe, né? Inclusive as crianças. E parece que tem até uma coisa assim de que eles são legais por causa disso, que eles são adultos que não sabem. Então as crianças falam, eles sabem mais que um adulto, entendeu? Assim, eles descobrem antes dos adultos o que eles estão fazendo. Inclusive, tem um que é um que estou tentando fazer faz 4 anos. Na verdade, eu já tinha essa ideia antes. Quase foi feito, mas depois... Porque a TV Cultura muda a presidência, né? A cada não sei quantos anos.
E aí tudo parece que começa de novo, entendeu? É meio maluco, né? Que é um programa do Tibi Peroni, especial, entendeu? Eu falo, gente, tem o Tibi Peroni, tem os figurinhos do Tibi Peroni. Por que não fazer um programa do Tibi Peroni, né? Que inclusive tem uma pesquisa lá, a pessoa do marketing que estava até agora, até o começo do ano, mudou a presidência, então esse cara saiu também, né? Mas ele me falou que os dois personagens, de todos da TV Cultura, todos os programas infantis, os dois personagens que têm mais possibilidade de ter público para fazer as coisas é o Ratinho, que toma banho no Castelo Rá-Tim-Bum, e o Tibi Peroni. É muito louco isso. E na verdade, assim, projeto de vida, eu tenho um projeto, uma coisa que eu quero fazer que eu não sei ainda direito como que vai ser, mas já eu estou sentindo assim que já estou chegando um pouco mais perto do que eu queria, que era publicar livros para distribuir. Que eu acho que livro realmente é uma coisa importante que as pessoas não têm acesso e faz muita diferença. Olha, o que eu posso dizer assim é uma coisa que aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu tive vontade de desistir. Eu fui muito pressionado durante um tempo, inclusive pela minha família, uma parte da minha família, né? A ter um emprego, precisa ser uma pessoa responsável, precisa ter um emprego, ter algum salário, não sei o quê, não sei o quê. E muitas vezes eu dei uma de maluco e até tinha emprego e me demiti para fazer o que eu achava que era mais importante. E eu não me arrependo, certo? Vamos combinar que eu consegui fazer muita coisa e que eu consigo ganhar dinheiro para viver. Então, não desista. Se você quer fazer alguma coisa, não interessa o que as pessoas acham. Se você acha mesmo que você tem que fazer, faça. É isso.